Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma aula e hoje o assunto é propriedades do retângulo, do losango e do quadrado. Propriedades do retângulo. Então, as propriedades dos retângulos são: as diagonais são congruentes. Se vocês lembram dessa palavra, congruentes são o quê? Iguais. Congruente é a mesma coisa que iguais. Então, quando ele fala que as diagonais são congruentes, é que as diagonais são iguais. Então, ó, a diagonal, ó, ele diz aqui, ó, a diagonal AC, que é essa reta que vem do ponto A até o ponto, esse segmento de reta que vem do ponto A até o ponto C, tem o mesmo tamanho que a outra diagonal, que é do ponto B até o ponto D. Então as diagonais são congruentes, são iguais, têm o mesmo tamanho. O retângulo tem dois eixos de simetria. Que é isso? Preste atenção nessa linha pontilhada vermelha na nossa figura. Essa linha pontilhada vermelha é o chamado eixo de simetria. O que é simetria? Se esse retângulo fosse uma folha e você dobrasse ele exatamente na linha pontilhada, ele iria ficar bem no meio, ou seja, simétrico, tanto na vertical como na horizontal, tá certo? Então, o retângulo tem dois eixos de simetria. Um eixo na vertical que divide ao meio o retângulo no sentido na vertical, e um eixo na horizontal que divide o retângulo ao meio na horizontal, ok? E a última propriedade que ele diz é que as diagonais cortam-se no ponto médio, ou seja, quando uma diagonal toca na outra é exatamente no ponto médio. Observe que tanto no eixo de simetria como nas diagonais, o ponto bem no centro da figura, ok? Então essas são as propriedades do retângulo. As diagonais são iguais, o retângulo tem dois eixos de simetria e as diagonais cortam no ponto médio, que é o centro. Tem outra aqui ainda que eu considero, que quando você tem... Ah não, isso aqui é no quadrado. No quadrado, esqueça. Pronto. Terminou aí os três. Então vamos lá. Exemplo. Nós temos um retângulo de comprimento 24 metros e uma das diagonais tem 25 metros. Então, ó, a resposta colocada aí ao lado em vermelho. Segundo a propriedade do retângulo, as diagonais de um retângulo são iguais, ou seja, tem o mesmo tamanho. Então, se AC é igual a 25 e BD é igual a AC, então BD também tem 25. Então, observe a importância de saber as propriedades do retângulo. Uma questão como essa eu não fiz nenhum cálculo, apenas com a teoria eu consegui resolver. Então, como as diagonais têm o mesmo tamanho, então a diagonal BD tem o mesmo tamanho da diagonal AC, que é igual a 25 metros, ok? Propriedades do losango. Então, ó, todo losango tem as diagonais perpendiculares entre si. O que é que ele está dizendo aqui? Ó? O que é uma diagonal perpendicular? Que essas diagonais formam ângulos de 90 graus. Então, se você olhar aqui, ó, aqui é um ângulo reto de 90 graus, aqui é um ângulo reto de 90 graus, aqui é um ângulo reto de 90 graus e aqui é um ângulo reto de 90 graus. Então, quando eles falam que as diagonais são perpendiculares, ele está querendo dizer isso, é que elas formam ângulos de 90 graus. Todo losango tem as diagonais na bissetriz dos seus ângulos internos. O que é que ele quer dizer isso? Na bissetriz dos seus ângulos internos, em outras palavras, ele está dizendo que divide ao ângulo meio. Então, ó, essa diagonal, vamos dar nome. Vamos supor que aqui fosse A,
B, C, D. Então, essa diagonal horizontal corta o ângulo B e o ângulo D ao meio. Ou seja, vamos supor que esse ângulo C fosse 60 graus. Então, aqui seria 30, aqui seria 30, aqui seria 30 e aqui seria 30. Idem para a diagonal na vertical. A diagonal na vertical corta o ângulo A e o ângulo C ao meio. Vamos supor que esse ângulo aqui fosse de 100 graus. 100 graus. Então, aqui seria 50 e do outro lado seria 50. A mesma coisa no ângulo A. Aqui seria 50 e aqui seria 50, ok? Então, repetindo as propriedades, todo losango tem diagonais perpendiculares entre si, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus. E todo losango, as diagonais são bissetris dos seus ângulos internos. O que quer dizer bissetriz? Divide os ângulos internos ao meio, ok? Exemplo. Qual o valor de x e y? Então, observando o losango, então prestem atenção. Isso é bem simples de fazer. Então, ó, vamos ler ali a resposta. Segundo a propriedade, as diagonais são perpendiculares e dividem os ângulos internos ao meio. Então, a gente acabou de falar sobre isso. Então, para me encontrar o valor de x é bem simples. Como a diagonal horizontal corta o ângulo D ao meio e a parte de baixo do ângulo D é 32 graus, então com certeza x é igual a 32, porque se divide ao meio e a parte de baixo é 32, a de cima é igual à parte de baixo, então x é igual a 32. Encontramos o valor de x, beleza? Como são perpendiculares, isso quer dizer que esse ângulo aqui, gente, ó, ele vale quanto? Ele vale 90 graus. A gente já encontrou que x vale quanto? Vale 32. Então, ó, se a gente somar 90 mais 32 dá 122, ok? A soma dos ângulos internos de um triângulo, ela é 180. Se eu somar o ângulo x mais o ângulo y mais 90, tem que dar 180. Então, se eu já tenho 90 mais 32 dá 122, se eu quero encontrar o valor de y, só eu fazer 180 menos 122, tá? Aqui, ó, 180 menos 122 que dá 58 graus. Então, encontramos x e encontramos y. Então, de novo, como as diagonais cortam os ângulos internos ao meio, então a diagonal que fica na horizontal está cortando o ângulo D ao meio. Como a parte de baixo do ângulo D é 32, com certeza se ele está dividindo ao meio, a de cima também é 32. Então encontramos o valor de x, que é 32. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Se as diagonais são perpendiculares, está formando um ângulo de 90. Se x a gente encontrou que é 32, então 90 mais 32 dá 122. Então, y tem que ser 180 menos 122, que dá 58 graus, ok? Propriedades do quadrado. Então, vamos lá. Diagonais congruentes. A gente acabou de ver que congruentes são o quê? Iguais. Acabou de ver que congruentes são iguais. Diagonais são bissetrizes do que? Dos ângulos internos. Então, ó, esses segmentos de reta azuis estão cortando os ângulos ao meio. Vamos supor que aqui fosse A, B, C, D. Então, as diagonais estão cortando os ângulos A,
B, C e D ao meio. Se estão cortando ao meio, esses ângulos A, B e C, eles são ângulos retos, ou seja, cada ângulo desse vale 90 graus. Cada ângulo desse aqui, de um quadrado, vale os ângulos internos, cada um vale 90 graus. Então, se a diagonal corta ao meio, 90 dividido por 2 dá 45. Então, cada ângulo desse vale 45. E eles são perpendiculares, ou seja, aqui no centro da figura eles também formam um ângulo de 90 graus. Então, repetindo, as diagonais são congruentes, são iguais, ou seja, o mesmo tamanho que tem uma diagonal tem a outra diagonal. Diagonais são bissetrizes, então corta os ângulos internos ao meio. E são perpendiculares, ou seja, os ângulos que as bissetrizes fazem uma com a outra, ou seja, quando elas se tocam aqui no meio, formam um ângulo de 90 graus, por isso que são perpendiculares. Exemplo, qual o valor de x e y nesse quadrado? Então vamos prestar atenção. Como as diagonais cortam os ângulos ao meio, então ó, cada ângulo desse aqui ó, é 90 graus. Ó. Esse é 90, esse é 90 e esse é 90. Então, ó, como corta o ângulo ao meio, se aqui é 90, então ele quer saber y. Y vai ser 45 e aqui o outro é 45. Por quê? Porque esse ângulo é 90 e a bissetriz corta o ângulo ao meio. Então a metade de 90 é 45. Então y é igual a 45 graus. Então encontramos o valor de y. E as perpendiculares no centro da figura formam ângulos retos de 90 graus. Então se elas formam ângulos retos de 90 graus, isso quer dizer que x é igual a 90, ok? Então, novamente, só sabendo das propriedades, eu consegui encontrar os valores de x e de y sem precisar fazer cálculo, ok? Agora eu quero falar, a aula de hoje só foi isso, espero que vocês tenham entendido, e agora eu quero falar de algumas atitudes importantes de vocês que vão me ajudar muito. Primeiro, se inscrevam no canal. Isso vai ajudar muito ao professor Marcelo que o canal dele cresça. Ativem o sininho para que sempre que eu postar um vídeo novo vocês sejam avisados. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Isso vai mostrar ao YouTube que eu estou postando assuntos importantes para as pessoas. Comentários, façam seus comentários, façam suas perguntas, que sempre que possível eu vou responder a todo mundo. E compartilhe esse vídeo para que outras pessoas que tenham dificuldade nesse assunto possam aprender. Então a aula de hoje foi isso, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.